Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais e da sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião da aliança com o Corredor dos Solteiros. A primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã. Depois, às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E convido você a estar entre nós. Eu sei que Deus tem muito para fazer na sua vida, Ele quer fazer, Ele está te chamando para isso. Dê condições. Isso, abra o seu coração. Deus não invade a vida das pessoas, Ele bate. E se você abrir a porta, Ele entra e abençoa a sua vida. Olha o que diz aqui em Mateus 6,33. Eu diria para você, volte às prioridades certas. Volte a dar prioridade a Deus. Preste atenção na palavra de hoje. Mateus 6,33, na NVI. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Na Amplificada Clássica diz assim, mas busque, intencione e procure arduamente, antes de tudo, todo o seu reino, antes de tudo, todo o seu reino e a sua justiça. Sua maneira de fazer e ser justo. Em seguida, todas essas coisas em conjunto serão dadas por acréscimo. Na Amplificada Atualizada diz assim, mas primeiro, e mais importante ainda, procurem por objetivo, ambicionem o seu reino e a sua justiça, sua maneira de fazer e ser justo na atitude e caráter de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O primeiro lugar é de Deus. E quando Deus deixa de ocupar o seu lugar, que é o primeiro, as coisas tendem a não dar certo. Olha isso aqui. Vamos para Ageu. Vamos ler em Ageu. Ageu 1, eu vou ter que ler um pouco mais para você entender. Uns 15 versículos, nada pouco, né? No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Quer dizer,
Olha o que as escolhas de vocês trouxe. Olha o que essas escolhas trouxeram para vocês. Olha aí. Olha onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, morre trabalhar. Planta, mas colhe pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Quer dizer, tudo que faz não preenche, não satisfaz, não obtém o resultado esperado. Trabalha para um resultado, tem menos. Tenta se satisfazer, não consegue. Sabe quando uma pessoa busca desesperadamente algo e faz muito, mas não consegue atingir? Bebem, mas não se satisfazem, investem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada ou num saco furado. Quer dizer, o dinheiro não dá para nada. Não sei para onde vai o dinheiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, que talvez é o que vem acontecendo com você. Mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. A explicação é essa. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que vocês abandonaram. Que ainda está destruído enquanto cada um se ocupa com a sua própria casa. Quer dizer, vive de forma egoísta. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Quando eles pararam de priorizar Deus, tudo começou a amarrar. Não render, não prosperar, não dar o resultado esperado. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu trigo, vinho, azeite, tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Quando eles ouviram isso, decidiram obedecer. O seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Bom, esse povo tinha passado muito tempo no exílio. E aí chegou resposta de oração. É interessante como as pessoas no exílio, elas oram a Deus. Quando elas têm um problema, elas buscam a Deus com toda a força da vida. No exílio, eles buscaram e eles buscaram a Deus. Chegou o tempo em que o Dário, esse rei persa, entrou e assumiu o reino e liberou cerca de uns 50.000 judeus
permitiu que eles retornassem para Jerusalém, mas com o objetivo de reconstruírem o templo. Colocou Zorobabel como governador e como sacerdote esse Josué. Eles voltaram. Começaram a reconstrução do templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor, o templo que Salomão tinha construído. Iniciaram a reconstrução. Aí eles sofreram oposição por parte dos samaritanos. Eu creio que só essa frase que eu estou dizendo já serve de lição para cada um de nós. Oposição. Oposição pode ser muita coisa. Muita coisa pode se opor ao nosso relacionamento com Deus e aquilo que Ele nos mandou fazer. Quando os samaritanos se opuseram à reconstrução do templo, eles pararam. Eles desanimaram. Ao invés deles serem mais fortes e colocarem mais força, eles começaram a desanimar. E pararam. E à medida que eles pararam, porque é assim que acontece, vem uma situação que se opõe ao nosso relacionamento com Deus. E aí, quando você para, você começa a acostumar se você não retomar. E eles começaram a se envolver com as coisas deles. E uma apatia foi tomando conta, uma distração, e cada um foi viver a sua vida e construir as suas próprias casas. E abandonaram a reconstrução do templo. Sabe por quanto tempo? 16 anos. Isso aqui aconteceu no ano 500 e pouco antes de Cristo. Eu falo isso para mostrar a você que os tempos mudam, mas o ser humano é o mesmo. Lá, milênios atrás, isso aconteceu. Hoje nós vemos a mesma coisa acontecer o tempo todo. As pessoas estão com Deus, estão envolvidas com as coisas certas, dando prioridade a Deus, de repente, elas são abençoadas, se envolvem com as bênçãos, elas sofrem um problema, passam a ter um problema, elas se envolvem com o problema, enfim, são várias as situações que distraem uma pessoa. É interessante que quando eles estavam no exílio, eles não estavam distraídos. Eles estavam focados em orar, em priorizar a Deus, para Deus abençoá-los com esse retorno. Quando Deus abençoou e deu a eles a vitória que eles tanto sonhavam, o retorno para a terra deles, para Jerusalém, o que eles fizeram? Por causa de um problema que surgiu, eles se distraíram. Eles tiraram o foco da coisa certa. Eles mudaram as prioridades. Deus deixou de ser a prioridade deles. E eles se envolveram tanto com as coisas deles e o tempo foi passando. E as coisas começaram a dar erradas. 16 anos depois. 16 anos perdidos, jogados fora. Eles estavam em desespero. Porque eles trabalhavam demais, eles plantavam, eles lutavam e nada estava rendendo. Não era falta de plantar, não era falta de trabalho, não era falta de nada. Como está sendo, como tem acontecido na vida de muita gente. Não é falta de trabalhar, é falta da bênção de Deus. A bênção de Deus foi retirada da vida deles. Por quê? Porque Deus não era mais a prioridade da vida deles. E quando Deus deixa de ser a prioridade da vida de uma pessoa, a bênção do Senhor também é retirada. Então, eles estavam esgotados de tanto plantar e colher pouco. Tudo o que eles faziam, eles esperavam um resultado, como eu li para você, mas eles tinham outro. As coisas não andavam na vida deles. E aí o profeta veio e respondeu a eles por que a vida deles não estava andando. Porque eles haviam abandonado o templo do Senhor e cada um foi cuidar das suas coisas pessoais.
O templo do Senhor estava lá em ruína, enquanto eles cuidavam só das coisas deles. Eles se tornaram pessoas egoístas, mudaram as prioridades, Deus deixou de ser a prioridade da vida deles, a vida, a reconstrução do templo foi deixada de lado e agora eles só tinham olhos para as questões deles. Agora eles estavam mesmo na terra deles, não estavam mais exilados e deixaram o principal, a reconstrução do templo. O templo hoje somos nós. Quantas pessoas que estão com a vida espiritual destruída, e não param para reconstruir a vida espiritual, porque dizem que não tem tempo, porque tem que fazer um monte de coisas. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo outro para fazer, eu tenho isso para fazer e não sei o que mais para fazer, e não tem tempo para Deus. Cada um está correndo atrás das suas próprias questões. E não tem tempo para Deus. E aí você talvez está aí igualzinho eles estavam, já em desespero, porque você trabalha, mas não obtém o resultado desejado. Tudo que você faz não dá certo. Você talvez dá guinadas para conseguir um resultado e você não atinge. O dinheiro não dá para nada, seus projetos não vingam, a sua vida não anda, as coisas não fluem. Por quê? Porque o templo do Senhor continua em ruínas. Porque Deus está esperando que você pare para reconstruir o templo do Senhor, que é a sua vida espiritual. Que você dê prioridade a Ele. Que você volte às prioridades certas. Que você coloque Deus no lugar que é devido. Que você priorize a Ele. Porque esse tipo de comportamento acontece na vida da gente sem a gente perceber. Você começa a se distanciar de Deus hoje um pouco, se distancia outro pouco, e se distrai com uma coisa, se distrai com outra. Um dia você se desperta em função dos problemas, você olha ao seu redor, já está tudo amarrado, você está totalmente distante de Deus, se distanciou e nem percebeu, com desculpas várias, porque todo mundo tem uma desculpa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho um problema, eu tenho uma situação, e nada justifica o seu afastamento de Deus. Deus não aceitou a desculpa de que eles tinham sofrido uma oposição por parte dos samaritanos. Deus esperava que eles tivessem permanecido firmes e reconstruído o templo. Ou seja, que eles tivessem dado prioridade à coisa certa, que é a Deus, às coisas de Deus. Mas eles não deram. E talvez esse tenha sido o seu grande problema. Você não tem dado prioridade a Deus, às coisas de Deus. Aquilo que deveria estar ocupando o primeiro lugar na sua vida não está. E talvez você pergunta, por que a minha vida não vai? Deus está dizendo, porque você está dando prioridade às coisas erradas. Você deve voltar às prioridades certas, a dar prioridade a Deus, a sua vida espiritual. Porque se Deus não ocupar o primeiro lugar na vida de uma pessoa, a bênção vai faltar. E sem a bênção de Deus, não há esperança. A diferença na vida de uma pessoa é a bênção de Deus. O que faz diferença é a bênção de Deus. A bênção de Deus, quando Deus tirou a mão, ou seja, o céu não dava chuva, não dava orvalho, a terra não produzia, as coisas não andavam, acabou. Eles plantavam, mas não tinham retorno daquilo. Trabalhavam, mas o trabalho foi prejudicado. Eles esperavam muito e recebia pouco. Por quê? Porque eles tinham deixado o principal, as coisas de Deus. O templo estava lá abandonado. Estava lá deixado. E cada um foi cuidar das suas coisas. Talvez foi isso que você fez. Você deixou as coisas de Deus para cuidar das suas. E desde então, nada mais andou e nem fluiu.
Quando a palavra do Senhor veio, e eles ouviram, porque tudo foi bem explicado, por que as coisas não estavam andando, então eles entenderam e passaram a obedecer a Deus. E quando eles passaram a obedecer a Deus, Deus passou a abençoar a vida deles. Deus disse, eu estou com vocês, me obedeçam e eu vou abençoar. Eles retomaram a reconstrução do templo e as bênçãos do Senhor passaram a fluir na vida deles. Mas enquanto eles não obedeceram, eles não passaram a dar a prioridade a Deus, a reconstrução do templo, enquanto eles não voltaram a reconstruir o templo do Senhor, a dar prioridade ao que deve ter prioridade, nada mais fluiu. Só passou a fluir, a andar, quando eles voltaram a reconstruir o templo. Quando eles obedeceram a Deus. Aí as bênçãos do Senhor voltaram a ser. O Senhor passou a derramar das suas bênçãos sobre eles. Eu tenho certeza que você está entendendo a palavra. Volte a dar prioridade a Deus. Priorize a Deus na sua vida. Coloque a Deus no lugar devido. Dê a Ele o primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Você quer uma vida abençoada? Priorize a Deus. Se volte para Deus. Dê as primícias a Deus. Pratique a lei das primeiras coisas. Restaura o templo do Senhor, que é a sua vida espiritual. Dê prioridade à sua vida espiritual. Dê prioridade ao seu relacionamento com Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e você vai ver as coisas andarem na sua vida. Organiza seu tempo. Se livra dos assassinos do tempo. Redes sociais, celular. Vai se afastando de tudo que tem roubado o seu tempo. Tira da sua vida, corta as coisas que estão roubando o seu tempo e não discuta sobre esse assunto. Para de apresentar desculpas. Você precisa da bênção de Deus, então faça o que for preciso. Corta a figueira que não está dando fruto, se afasta de coisas que estão só sugando a sua energia. Corta da sua vida os assassinos do tempo, que rede social funciona como assassino do tempo. Estar em celular sem parar, porque tem gente que é uma coisa, um vício. Isso tudo vem roubando o seu tempo, te afastando das coisas certas. Tira da sua vida o que precisa ser tirado e se aproxima de Deus. Você precisa da bênção de Deus. Você pode viver sem tudo, menos a bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus. Se a bênção de Deus não dá para viver. Eles chegaram à conclusão aqui, não dava para viver sem a bênção de Deus. Tudo amarrou. E eles tiveram que parar e correr para acertar. Que era reconstruir o templo e dar prioridade ao que deve ter prioridade, que é Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual. Se volta para Deus. Volte às prioridades certas. Dê prioridade ao que deve ser dado. Para de dar prioridade ao que é errado. Prioridades erradas. Tira prioridades certas. Que começa você priorizando a Deus, a sua vida espiritual. Primeiro vem Deus, a sua vida espiritual. Porque se o espiritual vai bem, todo o resto caminha bem. O problema deles é que a parte espiritual deles não ia bem. Consequentemente, todo o resto também não caminhou bem. Prioriza o que deve ser priorizado. A sua vida espiritual. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra vista essa pessoa, abra os olhos dela, ajuda ela a entender, compreender, ver absolutamente tudo que ela não estava vendo. Que ela enxergue o que ela não estava enxergando. Que a visão dela, meu Deus, seja aberta agora, o entendimento dela. E que ela se posicione, porque o Senhor está dizendo que quer abençoar. Mas ela precisa dar prioridade ao Senhor. A vida espiritual dela precisa vir em primeiro lugar. Ela precisa te obedecer como esse povo obedeceu. E então as bênçãos passaram a fluir na vida deles. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço mudanças, transformações. Aquilo que está amarrado, que seja desamarrado, que a vida dessa pessoa seja abençoada e mudada. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospera cada uma grandemente. E desperta mais semeadores, porque nós precisamos. E essa é uma boa terra. Se essa pessoa tomar a decisão de semear aqui, ela vai ser abençoada, eu não tenho dúvida disso. É só ela fazer a experiência, ela vai ver. Então desperta mais semeadores. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas com entendimento e tomando uma posição, que tomem uma posição como eles tomaram, de se voltarem para o Senhor. Porque olha onde os seus caminhos os levaram. Chega de escolhas erradas. Quando eles mudaram a direção, tiraram o foco das coisas certas e colocaram de forma egoísta nas coisas pessoais, as coisas começaram a dar erradas. Mas quando eles se voltaram para o Senhor e passaram a priorizar as suas coisas, a vida deles também começou a andar. Que cada um entenda isso, é o que eu peço e agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E convido você a estar entre nós. Deus abençoe muito você, conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.